Olá, tudo bem com vocês? Renata, pediatra, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a estimulação da fala das crianças. Eu costumo dizer que a fala a gente desenvolve desde quando a criança está na barriga, ainda durante a gestação. É importante você conversar com a criança, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas expectativas, contar histórias. Sim, a leitura deve fazer parte do desenvolvimento de estimulação desde a gestação. E a partir do momento que essa criança nasce, a gente intensifica isso ainda mais. Você deve estar se perguntando, mas Renata, eu vou conversar com o recém-nascido? Sim, a gente sabe que as crianças, principalmente os primeiros 2 anos de vida, é o momento que elas estão fazendo milhares e milhares de sinapses por segundo. Então é importante que a gente sempre ofereça o estímulo correto, no momento correto, para fazer a estimulação e que essa criança consiga atingir o seu pleno potencial. E a orientação é manter a leitura desde o nascimento do bebê, algo que você já fazia durante a gestação, e conversar muito com essa criança. Falar sobre como está o tempo, os dias da semana, falar numerais, contar, narrar tudo que você está fazendo com a criança. Eu vou colocar você no trocador, vou trocar a sua fralda. Isso que você está sentindo provavelmente é frio, isso que você está sentindo é calor, isso que você está sentindo provavelmente é fome. Nomear todos esses pontos, além de importante para a criança ter o entendimento global de tudo que está se passando ali no ambiente, ela também possa ter um acúmulo de vocabulário receptivo. Isso mesmo, quanto mais palavras, mais armazenadas elas ficam lá nas gavetinhas do cérebro do bebê, e quando ele estiver apto, tiver capacidades, toda a parte já desenvolvida para falar, ele vai conseguir colocar tudo aquilo para fora. Então é por isso que é muito importante conversar e falar com o bebê. E de preferência, quando o bebê é bem pequenininho, por volta ali, 1 mês, 2 meses, 40, 60 centímetros do seu rosto, para que ele consiga prestar atenção em toda essa movimentação. O batom vermelho é uma dica bem importante para que a criança consiga prestar atenção na movimentação da sua boca. Nesse momento, quando você estiver estimulando a linguagem da criança, é importante você também dar uma exagerada na dicção. Então, quando você for falar com a criança nesse momento, verde, amarelo, alegria, tristeza. Também é recomendado sempre falar a palavra exatamente do jeito que ela é e evitar falar tudo no diminutivo, porque o que a criança precisa e o que chama a atenção são essas alterações de timbre. Quando a gente fala tudo no diminutivo, por exemplo, olha o que acontece: verdinho, bananinha, amarelinho, quadrinho, brinquedinho. Fica um som monótono que não desperta o interesse da criança, e a gente não dá as variações de ritmos necessárias para o aprendizado e também para a captação da atenção dessa criança. Então a dica é conversar bastante desde o ventre, a leitura fazendo parte da rotina diária desde o nascimento. E quando a criança for pequenininha, não precisa fazer a leitura das palavras. Você pode mostrar a imagem e fazer o que a gente chama de contação. Mostra os objetos, as formas, as cores. A criança desviou o olhar e nesse momento a capacidade de concentração é bem curtinha, bem pequenininha. A gente muda a página e fala sobre aquilo que estiver presente na história. Muda a página e fala sobre aquilo. Você vai perceber que com esse treino
desde o nascimento, a criança começa a aumentar também a capacidade de concentração e você consegue explorar cada vez mais as histórias daquele livro. É importante também aproveitar e já falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, tão importante quanto apresentar as cores, as formas, as letras e os números. Depois que as crianças estiverem um pouquinho maiores, ali por volta dos 7, 8 meses, eu sempre recomendo escolher 5 palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo, moldura, maçaneta, interruptor, molho de chaves e trabalhar essas palavras com a criança naquela semana. Na semana seguinte, acrescentar mais 5 palavras. Então, cada semana vai acrescentando 5 palavras. Com isso, você está aumentando o vocabulário receptivo e fazendo com que essas conexões cerebrais sejam sempre ativadas. Outra dica também importante é sempre que a criança começar a apontar para o que ela quer, e eles são mestres nisso, na comunicação não verbal. Ao invés da gente ir lá e responder prontamente, porque a gente vai sim conseguir entender, espera e dá um tempo para que essa criança consiga verbalizar. Ela precisa de um espaço para treinar. Se ela aponta, a gente vai lá e pega, cadê o espaço? Cadê a oportunidade para esse treinamento acontecer? Então, quando ela apontar, ao invés de ficar falando, fala o que você quer, fala o que você quer, porque isso pode gerar uma ansiedade, porque a criança ainda não sabe, mas respira, controla a ansiedade e espera, dá uma oportunidade para que ela verbalize. E aí, aos poucos, você vai perceber o que ela vai tentar, e é na tentativa que a gente consegue aprimorar todo o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, você quer o que você quer? Dá um tempo, espera a criança, né? Lembra do serve and return. Devolve para ela. Ela vai ficar um tempo pensativa, aí você pergunta: você quer água? E nessa hora é legal falar água desse jeito, água. E aí ela vai olhar para você. Espera um pouco, vamos ver se ela esboça alguma coisa. Não esboçou? Olha, eu vou te dar água. Olha como que a água tá dentro do copo. Ela pode ser fria, ela pode ser quente. Aí explora todas as características da água, o gosto, a cor, o cheiro. Vamos cheirar a água, põe a água na mão e assim a gente consegue ampliar o repertório dessa criança. E certamente fazendo isso de forma consistente, os resultados virão de forma bem rápida. Mas precisamos ter paciência para tudo isso. Às vezes ali na nossa rotina, com um monte de coisa que a gente nem pensa e acaba fazendo as coisas no automatismo, a gente perde de dar uma oportunidade valiosa para essas crianças. Até o próximo vídeo e se você gostou da dica, compartilha com as amigas também. Tchau, tchau!